Bom dia a todos e a todas. Em nome da Associação Brasileira de Doenças Genéticas, ACDG, damos as boas-vindas a todos que nos acompanham no segundo episódio do programa Conexões Raras, com o tema Hemofilia, com a participação do senhor Rômulo Marques, senhora Cristiane Costa e senhora Daniele Oliveira. Evento em prol do Dia Mundial de Conscientização da Hemofilia. O programa Conexões Raras tem como objetivo ampliar o acesso à informação e fortalecer a rede de apoio à causa dos raros em nosso país por intermédio de ações no ambiente digital e assim levar conhecimento e buscar apoio aos pacientes, além do incentivo às pesquisas para melhorar o tratamento de doenças raras. Agradecemos aos nossos patrocinadores por contribuírem ativamente com ações tão importantes para a nossa causa, Sanofi e Biomarin. Hoje, no programa Conexões Raras, vamos falar sobre a hemofilia. Segundo dados do Ministério da Saúde, existem cerca de 13 mil pacientes com hemofilia tipo A e tipo B no Brasil. Mas no final, o que é a hemofilia? Hemofilia é a falta de coagulação no sangue, as hemorragias que podem ser internas nos músculos, articulações, outros tecidos ou cavidades, ou externas. Se não tratadas, as hemorragias ameaçam a vida e causam deficiências físicas. Quem tem hemofilia quer ter uma vida normal. Isso só é possível com acesso ao tratamento adequado disponível no SUS. Quando uma pessoa se corta, automaticamente as proteínas sanguíneas entram em ação ao estancar o sangramento. Isso ocorre porque existem 13 tipos diferentes de fatores de coagulação. Nesse momento, eu gostaria inclusive de ressaltar que é um quadro ainda desconhecido por muita gente, justamente e por se tratar de uma doença rara. Mas há um trabalho grande sendo desenvolvido em âmbito nacional para, primeiro, conscientizar e, segundo, poder fazer com que o tratamento chegue ao maior número de pessoas possível. Para poder destrinchar esse assunto, para explicar os conceitos e falar sobre hemofilia, afeta que a vida das pessoas, estamos recebendo hoje aqui o nosso segundo episódio do programa Conexões Raras. Senhor Rômulo Marques, diretor da Febra Raras e presidente da Ajuda-se Hemofilia. Olá a todos, é um prazer estar aqui neste belíssimo evento, patrocinado e organizado pela ACDG, com a participação da Rádio Raras aí, conduzido tão brilhantemente pelo Ítalo. Meus cumprimentos aí aos nossos colegas de painel, Daniele, nossas colegas Daniele e Cristiano, e a todos aqueles que nos escutam. É um prazer estarmos aqui. Eu sou dirigente da Associação dos Voluntários Pesquisadores e Portadores de Coagulopatias, a Ajude-se, sediada aqui em Brasília, e diretor da Federação Brasileira das Associações de Doenças Raras. Mas no meu currículo e trajetória, a minha forte condição é ser pai de hemofílico, e é por isso que estamos aqui para participar deste importante evento, enaltecendo aí, interagindo com pessoas conterrâneas, com os nossos conterrâneos do nosso querido Ceará. Muito obrigado. Maravilha, fala o senhor Rômulo, seja muito bem-vindo. A nossa próxima convidada é a senhora Cristiane Costa, presidente da Associação Paraense de Portadores de Hemofilia e Coagulopatias Hereditárias, analista de finanças e controle externo no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará e empreendedora social. Seja bem-vinda, senhora Cristiane. Da mesma forma, eu quero agradecer a participação nesse trabalho do Conexões Raras, a CDG, a rádio que faz a marketing inteligente. E estamos aqui, a gente representa a Associação Paraense das Pessoas com Hemofilia e Coagulopatias Hereditárias no estado do Pará. Também faz parte como diretora de advocacy da Abrapem. Estamos aqui para contribuir e agradecer essa participação para levar cada vez mais e disseminar mais essa temática da hemofilia que ainda é tão desconhecida. Perfeito, senhora Cristiane, muito obrigado pela fala. E para complementar e abrilhantar, juntamente com esses dois grandes convidados já aqui presentes, receberemos a terceira convidada, a senhora Daniele Oliveira, de 36 anos, que tem hemofilia tipo B. O diagnóstico veio aos 14 anos numa consulta ginecológica. A enfermeira desconfiou que fosse, mas não tinha certeza. Após ser encaminhada ao Hemorce,
houve a confirmação e foi dado início ao tratamento. Seja bem-vinda, senhora Daniele. Obrigada, eu quero agradecer também. Eu não gosto muito de falar, não. Maravilha, senhora Daniele, muito obrigado pela sua participação, que é essencial nesse evento tão importante. Eu, Ítalo Duarte, diretor e locutor da Rádio dos Aros, esposo da Rayane, pai da Ágata, apresentador do podcast ACDG, e somos todos raros. Estamos aqui nesse momento, é uma alegria estar participando e estarmos juntos para levantar esta bandeira de conscientização hoje sobre a hemofilia em especial. Eu gostaria de começar o nosso debate me dirigindo ao senhor Rômulo Marques, e já perguntando, dentro desse diálogo que é tão importante, senhor Rômulo, considerando a sua trajetória de mais de 30 anos acompanhando o tratamento da hemofilia, que avaliação você faz nesse espaço de... Bom, pergunta bastante oportuna e complexa de se responder dentro dos curtos espaços que nós temos, mas nós vamos lá partir para a nossa resposta, para interagir com os nossos outros painelistas, com aqueles que nos assistem também. Um pequeno esclarecimento, por que mais de 30 anos? Porque o nosso filho ele possui 34 anos de idade e esse é o tempo em que a nossa família vem atuando, militando, cuidando do filho de um modo geral, desde a sua infância até a fase adulta. Acreditamos que o acompanhamento familiar é extremamente importante e necessário, e independente da faixa etária do filho, a gente sempre procura estar presente e próximo. A avaliação que eu faço nesses mais de 30 anos, e eu bem objetivamente falando, eu diria que numa visão otimista, nós melhoramos o tratamento da hemofilia ao longo desse tempo, ao longo dessas 3 décadas. É inegável e não seria honesto intelectualmente dizer que não houve melhoras. Houve, sim, melhoras no tratamento ao longo desses 30 anos de nosso testemunho de família e do testemunho de algumas milhares de famílias com pacientes nessa faixa etária. Para que a gente possa estabelecer aí uma relação de episódios e tempo, aqueles pacientes hemofílicos nascidos nos anos 80, meados para fins dos anos 80, foram pacientes assolados pelas contaminações do HIV e das hepatites, e todos aqueles que de lá nasceram até hoje são sobreviventes daquela catástrofe que ocorreu, assolou toda a humanidade. Desde aquele tempo até os dias de hoje, onde nós temos aí prestes a incorporar fatores recombinantes de longa duração, onde nós temos aí uma incorporação, uma parceria para incorporar a tecnologia da fabricação, onde nós temos aí protocolos clínicos, reforço, houve uma melhora sim. Ocorre que quando nós fazemos pequenos cortes no tempo e no espaço, isso é necessário fazer, para que a gente possa se posicionar melhor e de uma forma mais recente. Eu diria que o tratamento hoje, nos dias de hoje, podemos quantificar nos últimos 5, talvez 7 anos, talvez 10 anos, ele tem muitas lacunas, e lacunas sérias a serem preenchidas. Nós temos ainda o que melhorar nesse breve corte no tempo, ao longo desses 30 anos. Reforço dizendo que não precisamos esperar 30 anos para ter melhoras no tratamento da hemofilia. E é por isso que a gente faz cortes no tempo, para poder acelerar o processo de aprimoramento e não se contentar com referências passadas muito distantes. E por que eu digo que o tratamento hoje, nesse corte de tempo, não está bom? Não está bom porque nós temos um protocolo de tratamento que é um protocolo inadequado. Esse protocolo ele é baseado no escalonamento de doses, tem o fundamento do escalonamento de doses, e esse fundamento ainda deixa uma lacuna, deixa uma brecha grande no tratamento do paciente, onde o paciente fica sujeito a sangramentos
subclínicos e sangramentos até clínicos. As doses aplicadas nos hemofílicos hoje, elas não são adequadas o suficiente para dar cobertura aos pacientes. Então, eu diria que hoje precisamos muito aprimorar o protocolo, e no decorrer da nossa conversa nós vamos mostrar por que ele é a raiz de muitos dos outros problemas. Precisamos sim aprimorar esse protocolo, incluindo aí o protocolo mais recente que foi publicado, para que nós possamos considerar que na história recente, desses mais ou menos 5 anos próximos, tenhamos uma melhora. Acrescento também que o tratamento da hemofilia, e a hemofilia já por ser considerada uma doença rara, e nesse ponto eu fico muito realizado ao perceber que diversas associações, dirigentes e pacientes falam que a hemofilia é uma doença rara. Por ser rara, ela precisa ser tratada em uma unidade hospitalar. Nós temos exemplos no hemisfério norte do sucesso do tratamento dos pacientes hemofílicos e das doenças raras em geral em hospitais. É um debate que precisamos levar à comunidade de pacientes hemofílicos, aos seus dirigentes, às suas associações, para que nós possamos discutir a pertinência da migração do tratamento da hemofilia dos hemocentros aos hospitais, de uma forma gradativa, ordeira, responsável, programada, pois sabemos bem que a hemofilia, historicamente, ela vem sendo tratada nos hemocentros. Os hemocentros cumpriram o seu papel naquele passado distante, onde os pacientes hemofílicos eram tratados por hemoderivados, até pelo crio precipitado, que é a referência que o nosso filho tem quando começou o tratamento. E alguns poucos aqui sabem o que é o tratamento do crio precipitado. Então, os hemocentros cumpriram, vem cumprindo o seu papel de tratamento do paciente, mas é extremamente relevante que a comunidade de pacientes ela adote passemos a discutir essa questão da migração para os hospitais. Eu diria mais um terceiro ponto, que é ligado ao segundo, que é a sincronização da equipe multidisciplinar para o tratamento da hemofilia. Considerando a trajetória dos 30 anos, nós temos hoje uma qualidade de vida melhor ou menos ruim para os hemofílicos. E com isso, fala-se até já da necessidade de hemofílico precisar de geriatra. E é justamente a equipe multidisciplinar, composta pelo hematologista, que é a raiz do tratamento, que é a base do tratamento, mais o fisioterapeuta, mais o enfermeiro, mais o geriatra, mais o neurologista e outros profissionais precisam conhecer a si, ter uma equipe, ter um senso de equipe, uma sincronização para tratar o paciente. E a sincronização de uma equipe dessa complexidade só é possível ocorrer dentro de uma unidade hospitalar. Então, para todos aqueles que nos escutam, nós temos aí, bem resumidamente, a nossa posição com relação a esses 30 anos de testemunho. 30 anos do modo geral, melhoramos, mas nesse curto espaço de tempo, temos ainda essas grandes lacunas a serem tapadas, esses desafios a serem superados. O protocolo, a equipe multidisciplinar e o tratamento em uma unidade hospitalar. Obrigado pela sua pergunta, Rita. Perfeito, senhor Rômulo, muito obrigado pela resposta, muito importante essa colocação, toda essa trajetória, esse histórico. E agora eu venho me dirigir à senhora Cristiane Costa e perguntá-la quais os principais desafios que as pessoas com hemofilia enfrentam no acesso à saúde, senhora Cristiane. Os principais desafios, hoje em dia, como foi dito, o avanço, a conquista em 2012 da profilaxia
foi o primeiro passo para uma grande conquista, que não há como falar em tratamento se a gente não ultrapassasse essa barreira de ter um tratamento preventivo contra os sangramentos, onde antigamente o paciente primeiro sangrava para poder ter um atendimento. E muitas das vezes esse sangramento, ele normalmente acontece no ambiente doméstico e ele tinha uma dificuldade de acesso e de conhecimento pela própria família. Então, a informação casada com a profilaxia deu realmente um grande ganho nesse processo. Mas, como diz, há uma defasagem, já existe um gap muito grande entre a época da conquista da profilaxia o cenário que se faz pós essa conquista inicial, né? Um dessas dificuldades de desafio vem o que é justamente hoje a pessoa que tem coagulopatia, ela muitas das vezes não tem um diagnóstico precoce. A maior parte dessa população, ela é de uma classe baixa, então naturalmente são tratados dentro do sistema SUS, onde a porta de entrada é a atenção básica, e o segmento de profissional de saúde muitas das vezes desconhece a patologia. Não sabem como caminhar, não sabem como identificar. Não existe no Brasil, em todos os estados, um sistema de regulação, né? Havia uma proposta de se ter uma portaria da política de atenção integral às pessoas com hemofilia e coagulopatias, mas até hoje essa portaria não saiu do papel, o que criou uma grande dificuldade de fazer uma repartição de competências entre a federação, os estados e os municípios. Então, existe essa invisibilidade do paciente dentro do sistema SUS e a rede de acesso e a rede de atenção. Então, falta hospital de retaguarda, falta um hospital com equipe que possa atender numa urgência, entendeu? Então, isso tudo vai se constituir. Aí considera que a gente mora num país que tem estados de dimensões continentais, de difícil acesso, aonde eles atravessam sistemas modais diferentes numa mesma vinda. O tratamento, em geral, ele é centralizado na capital. Então, pessoas que estão no processo, que não têm um processo de inclusão, ainda mais chegar numa capital para tratamento onde até hoje o valor de apoio de um TFD na maioria dos estados é de R$ 24, é muito difícil fazer um tratamento para uma doença rara nesses termos. Então, embora exista um protocolo, onde exista profilaxia, onde o Ministério da Saúde tem feito a compra dessa medicação, né, para ser distribuída de forma gratuita, uma medicação de alto custo, muitas das vezes esse paciente ele não consegue chegar na capital. E assim, quando você vai falar isso em sistemas regionais de tratamento de saúde, aí as discrepâncias ficam muito grandes. Então, falta muito para haver uma equidade, falta muito para haver realmente um processo de acessibilidade, como preconiza o nosso Sistema Único de Saúde. Entendeu? Então, se botar na conjuntura esses desafios e sem lembrar que uma pessoa que 80% da população que tem hemofilia na forma grave desenvolve uma artropatia hemofílica que gera ainda, embora tenha profilaxia, ainda gera microsangramentos e ainda tem sequelas que causam dores articulares, né, por conta da artrose hemofílica. Não existe um sistema de ortopedia referenciado ainda nas regiões e nos estados. É muito complexo, né? Então, é muito difícil. Acaba que esses mesmos pacientes que ainda estão vivendo essa sequela da dor diária, eles sequer estão contemplados dentro da Lei Brasileira de Inclusão. Sim. Para ter uma cobertura
né, de proteção, né, socioassistencial. Eles encontram verdadeiras barreiras, eles necessitam de serviços praticamente no cotidiano da fisioterapia, que é um grande suporte preventivo para eles. Muitos estados, aliás, muitos municípios, já que está na competência do município, eles não têm gratuidade para esse transporte. E aí, dentro de uma realidade financeira, a família deixa de tratar. Entendeu? Perfeito, senhora Cristiane. Essa é uma realidade muito, muito factível. E assim, as histórias são muitos os casos em que a gente registra as verdadeiras situações, embora, eu estou dizendo, é como se eu tenho uma medicação disponível na rede de hemocentro para ser distribuída, mas esse é o acesso para que eu possa chegar a uma consulta com uma equipe multidisciplinar, que pode muito bem ser descentralizada. Até na rede de atenção básica, desde que a gente tenha profissionais capacitados para atender. Então, a profilaxia foi ótima, mas a gente ainda precisa de muita informação, a gente ainda precisa de promover políticas públicas estruturantes para realmente cobrir a demanda desses pacientes. Perfeito, senhora Cristiane, muito importante a sua fala, e realmente, infelizmente, ainda há muito a se melhorar, há muito a avançar, mas estamos no caminho, e acredito que a fala de cada um aqui vai, com certeza, já está impactando. E vamos seguindo em frente agora com a senhora Daniele Oliveira, e eu já gostaria de perguntá-la também, podemos dizer, Daniele, que você é uma mulher super rara. A possibilidade de uma mulher ter hemofilia é bem pequena. Para que uma mulher nasça com hemofilia, é necessário que a mãe seja portadora de um cromossomo deficiente e o pai hemofólico. A senhora poderia explicar isso melhor para a gente? No meu caso, foi uma mutação genética. Não tem ninguém na minha família com hemofilia. Aí, eu nasci com hemofilia. Teve uma mutação no meu gene e eu nasci com hemofilia. Oi! Certo. Então, no caso, realmente um caso raro, né? Raríssimo, aqui com uma fala aqui da senhora Daniele, mas que pode acontecer. Não é isso? Pode. No meu caso foi hemofilia B, que é mais rara ainda. Oi! E aí... Oi! Pode não, mano. Aí eu nasci com essa condição. Perfeito, senhora Daniele. Muito obrigado pela sua colocação. Realmente é pontuar este contexto, né, do diagnóstico, para que as pessoas possam saber de fato o que realmente acontece, os casos raríssimos que há dentro de um diagnóstico de uma doença rara como a hemofilia. E eu agradeço aqui a sua fala, a sua resposta diante dessa pergunta tão impactante. E já passando também adiante para o senhor Rômulo Marques, voltando, e eu já gostaria de, inclusive, perguntá-lo também, senhor Rômulo, onde se encontram as carências imediatas do serviço público, considerando as diferentes realidades das diversas faixas etárias do paciente? Observe, permita aí, Ítalo, todos que nos acompanham, puxar um gancho ali das palavras da Cristiane, muito bem posicionadas. E eu acredito que o filho da Cristiane tenha a metade, ou pouco menos da metade, do meu filho, de 34 anos. Então, a realidade vivida por ela e pela família está incluído na trajetória que nós vivemos também. E a gente consegue observar com clareza que o testemunho da Cristiane, e eu acredito também que é um pouco semelhante ao testemunho da Daniele como paciente, ele é resultante daquilo que nós começamos lá no passado, daquilo que nós testemunhamos lá no passado.
algumas ausências de estrutura, de política, de conjuntura, elas se perpetuam ao longo desse tempo. E talvez seja essa uma grande dificuldade que nós temos, que é justamente modificar a postura e mentalidade do gestor público para que ele possa, de fato, atuar no problema central, atuar na raiz do problema. E a raiz do problema, ao meu ver, está na forma de como se vê o tratamento da hemofilia e, por via de consequência, se há um modo carente, fragmentado de ver como é o tratamento hoje ele se reflete de uma forma também inadequada, carente e com lacunas. Esse é o testemunho da Cristiane, que é um pouco do meu testemunho, do testemunho da nossa família, naquele passado distante dos anos 80. A falta de política pública, a falta de estrutura, a falta de acesso. Então, algumas coisas perpetuam ao longo do tempo e não são apenas casos pontuais. São amostras de um universo que ainda não está bom. Então, por exemplo, e para ir respondendo já a pergunta, o que você me perguntou sobre as diferentes realidades, os acessos do momento, as carências imediatas do serviço público, de acordo com as diferentes faixas etárias. Pois bem, a faixa etária dos adultos que pegaram o tempo do crio precipitado é uma faixa etária que sofreu muitas agruras. São pacientes que estão, muitos deles, contaminados com os vírus das hepatites, que precisa de uma política de natureza pública, de abrangência pública, para reduzir, ou melhor, anular, inativar os vírus das hepatites que estão em seus organismos. Foram aqueles pacientes dos anos 80, dos anos 90, um pouco na frente, que foram contaminados. Isso se reflete até os dias de hoje. Aqueles tratamentos inadequados, também desses pacientes adultos, eles resultaram em uma geração de sequelados. E a gente fala sequelado para não chocar muito, deixou de usar a palavra aleijado, o adjetivo aleijado, mas pacientes deficientes físicos, por conta das artropatias hemofílicas. E artropatias hemofílicas por conta de tratamentos inadequados, por conta de protocolos inadequados e de abordagens inadequadas. Esses pacientes adultos, eles precisam de um programa de implantação de próteses. Nós temos, e muito bem falou, muito bem identificou aí a Cristiane, numa dura realidade que ela já vivencia na geração de seu filho, a necessidade de ter centros de ortopedia. Meu Deus, isso é coisa do tempo do meu filho, do tempo dos pacientes acima de 30 anos de idade. Não deveria mais ter essa lacuna, e essa lacuna existe. Falta de centros e de profissionais capacitados e de um programa de implantação de próteses para que esses hemofílicos adultos melhorem a sua qualidade de vida quando há um diagnóstico para implante. E aí vem a questão do profissional de saúde. Para que um profissional de saúde, um ortopedista, um cirurgião, entre na cirurgia com a devida segurança, ele precisa de um hematologista que garanta a hemostasia do paciente. E se ele não tiver, ele não fará a cirurgia. Esse é o nosso testemunho por aqui. E essa sincronização e confiança mútua entre pacientes só consegue acontecer com a sincronização de uma equipe multidisciplinar, que é melhor que se ocorra, é mais fácil de acontecer em uma unidade hospitalar. Daí volta a questão primária de que o hospital é o local de se levar o hemofílico para ser tratado. Acrescento ainda e reforço o acesso aos centros de tratamento pela nossa díspare realidade do país, dos diversos estados, onde os pacientes estão pulverizados, o acesso a centros de tratamento, e aí não me refiro apenas aos hemocentros, o acesso aos centros de tratamento ainda é algo que carece ser aprimorado. E finalizando,
e espero ter respondido à pergunta com relação à questão das carências imediatas, e reforço, essas carências imediatas são resultado de uma estrutura inadequada que vem de 30 anos, vem de longo tempo. Dentro dessas carências imediatas, eu reforço que não são, e infelizmente, não são apenas os adultos que têm problemas de artropatias. Há uma certa frequência de você encontrar crianças nascidas depois do advento do protocolo da profilaxia, já necessitando de implante, já com suas articulações comprometidas. O que isso não é cabível de aceitar. Não é concebível aceitar crianças, jovens de 15 anos com artropatias. O que são as artropatias? Qual é a origem delas? Pode ser a falta de adesão do paciente e família? Pode. Pode ser problemas de inibidor? Pode. Mas será que é só isso? Será que nós não temos um protocolo inadequado que permite sangramentos subclínicos? Será que nós não temos uma falta de estrutura e acesso e apoio de equipe multidisciplinar que impeça que essas crianças e jovens desenvolvam artropatias hemofílicas? É esse o questionamento que nós fazemos. As carências imediatas do serviço público, dentro daquela minha primeira fala que a gente faz um corte de tempo, elas são decorrentes de uma postura inadequada do tratamento da hemofilia que vem aí ao longo de décadas prevalecendo. Uma postura de economia inadequada dos recursos públicos para o tratamento dos hemofílicos. Isso eu convido a comunidade de hemofílicos, pacientes, simpatizantes, a discutirmos e debatermos esse assunto, que precisa, com urgência, ser solucionado. Muito obrigado, Ítalo, pela sua pergunta. Muito obrigado, senhor Rômulo Marques, pela grande resposta, grande esclarecimento para todos nós. E agora quero seguir adiante para a senhora Cristiane Costa e perguntar sobre a visão, se na visão da ASP, ASPHC, que é a sigla, né, no caso da associação, quais são as maiores dores do paciente em viver a hemofilia? É a minha pergunta para a senhora Cristiane nesse momento. Olha, esse ano a ASPAC completa 10 anos, né, de criação e atuação. Mas nessa trajetória eu sempre conto efetivamente 5 anos, porque o processo dessa organização enquanto usuário, enquanto cuidador, é sempre muito difícil. Por quê? Porque enquanto o próprio paciente ele não consegue estar educado para compreender os seus próprios direitos, ele fica num tratamento muito passivo, entendeu? Então, um dos grandes desafios que são vividos é justamente o desconhecimento até dos direitos que ele tem de acesso ao tratamento. Porque hoje a estrutura organizacional, após a Constituição de 88, deu ao usuário, deu ao cidadão poder, né, de controle, de fiscalização, de representação. E mais quando você pega pessoas que estão assim, até não vou nem considerar, seja escolarizada, seja não, se você não sabe, se a gente não conhece os nossos direitos, se a gente não conhece a estruturação de uma política pública formada para atender o cidadão, a gente não consegue avançar. Então, essas dores, elas estão muito ligadas das barreiras de acesso ao seu direito de cidadania, né? E são barreiras de caráter inclusivo. Por quê? Uma pessoa que sangra tem que ficar afastada do seu trabalho. E quando você trabalha numa empresa privada, você naturalmente vai ficar desempregado, vai ser demitido, né? Quando você tem uma criança que sangra, não tem como uma mãe, numa rotina, ir agendar uma consulta para ela ter um atestado médico. E essa criança, ela vai ser submetida à avaliação, a provas
iguais às outras crianças que estiveram frequentando a aula. E isso não é só para criança de baixa renda, gente, porque assim, isso vale para todos, né? Mesmo quem tem tratamento diferenciado tem dificuldade de ter uma visão inclusiva. Então eu vejo assim que também há muito capacitismo, e essa rotulação que existe, que a pessoa que tem uma doença rara, que ele supera, ele é um guerreiro. Gente, isso não é verdade, porque eles não querem ser guerreiros. Eles querem ter direitos, eles querem ter acessos, sabe? Se fala tanto em diversidade, e as dores deles estão no dia a dia, estão ligadas à sua saúde mental, não só dele. A gente aqui na SPAC, nós já desenvolvemos projetos voltados para os jovens, voltado para as mães que cuidam das pessoas. E aí, quando você senta numa roda de conversa e vai abordar a realidade do dia a dia, gente, você vai ver as dores emocionais, mentais, sabe, que as pessoas passam, porque há um processo de adoecimento, muitas das vezes até familiar. E a gente sequer tem uma rede assistencial dentro do programa de saúde mental, dentro de um CRAS, entendeu? Que deveria fazer essa parte de apoio psicológico, emocional para lidar com essas diversidades. Então as dores são muitas. E assim, cabe às associações, às suas representações, fazer essa escuta, ouvir realmente, sabe? E não assim é, 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 criar uma teoria de bem-estar que sequer ela não é tão plena quanto existe nesse discurso, entendeu? Porque quando você senta para conversar com um jovem e ele sabe os preconceitos que ele passa, porque quando se fala que ele tem uma patologia a esse nível, tem gente que até pensa que é contagioso. Então, é preciso derrubar esses preconceitos, é preciso que o poder público realmente assuma o seu papel, seja na esfera federal, estadual e municipal, entendeu? Eu gosto assim de ser muito direta nessa realidade dessas dores, porque assim a gente precisa de que eles sejam identificados e cuidados e acolhidos, entendeu? Nas demandas em que são. Eles querem estar dentro do mercado de trabalho como pessoas capazes, né? Ninguém quer se vitimar, ninguém quer viver de benefício de prestação continuada, né? Ofereça a possibilidade dele trabalhar e ser respeitado os dias em que ele dormiu e fez um assangramento espontâneo durante a noite, dormindo, e no dia seguinte ele não pôde trabalhar e nem por isso ele vai ser demitido. Então, se a gente for sentar para falar das dores, eu tenho certeza que são muitas. Fora, e eu estou dizendo, e há dores maiores, sabe? Há dores de mães, porque essa eu me solidarizo de alma. Sabe quais são? As mães que têm, às vezes, crianças pequenas que caíram da cama, que fizeram uma lesão e chegaram numa UPA, não conseguiram ser atendidas e pela falta do desconhecimento da doença, assistir o seu bebê via óbito, deu por pura falta de informação. Então, são dores muitas, muitas mesmo. E não tem rede pública, não tem rede particular. Porque quando você lhe dá uma realidade dorida, por que que dentro da grade curricular da medicina, da enfermagem, do sistema de saúde, a gente não tem uma pauta maior para as coagulopatias? A gente tem paciente que faz medicina e eles relatam que isso não é nem uma aula de 15 minutos. Então, a gente, na representação de associação, fica assumindo um papel de estar fazendo capacitação, Sim. para ver se na porta de entrada eles são reconhecidos pela sua demanda e pelo menos encaminhados. Tá? Eu não vou descrever uma dor exclusiva, mas assim, há um contexto geral que sim, precisa ser olhado,
sim, precisa ser cuidado e precisa ser atendido. O poder público pode fazer isso. Eles podem e devem Sim, fazer isso. perfeito. Muito obrigado, senhora Cristiane. Grande esclarecimento, grande posição aqui da parte da senhora nesse momento. E para encerrar essa fase aqui do nosso diálogo, esse diálogo entre nossos grandes convidados deste dia, quero convidar a senhora Daniele Oliveira e já perguntar sobre esses obstáculos. Quais seriam esses obstáculos, na sua visão, senhora Daniele, que dificultam ter uma vida com mais qualidade? Bom, hoje em dia não tem mais obstáculos não, porque lá no Hemocentro a gente tem fisioterapeuta, tem psicólogo, tem dentista, tem, tem a ultrassom lá, tem ortopedista, tem toda uma equipe disciplinar lá. E hoje em dia não tem muita dificuldade não, antigamente tinha. Porque antigamente era no frio, aí tinha que passar o dia todinho no Hemocentro, mas hoje em dia você pode levar até o fator para casa. Perfeito, senhora Cristiane. Senhora Daniele, perdão, quero agradecer pela colocação. Realmente, de fato, muitos obstáculos que foram vencidos com a graça de Deus, a união de todos. E eu quero também agradecer nossos convidados. E já chegamos a esse final, momento das nossas perguntas, esse momento final. E para você que acompanhou o nosso bate-papo, para você que agora entende mais sobre hemofilia, nosso pedido é que compartilhe essa conversa, divulgue ao máximo, ajude a levar essas informações todas aqui a toda a sua rede de conexão, todos os seus amigos, familiares, para que o máximo de pessoas que te seguem nas redes sociais possam conhecer. Isso pode ajudar no avanço de alguém em tratamento, na conscientização de uma família que precisa de acolhimento e para mostrar que é possível ter uma vida normal. E agora seguimos fazendo convite aos nossos participantes para que façam suas considerações finais e deixem uma mensagem aos nossos ouvintes. Quero passar, nesse momento, a voz para o senhor Rômulo Marques, na sequência, a senhora Cristiane e depois a senhora Daniele Oliveira. Senhor Rômulo, fique à vontade. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos fazendo esse evento, Conexões Raras, realização aí da CDG, muito bem conduzido aí pelo nosso querido Ítalo, já conhecido de toda a comunidade rara. E, de fato, cada uma das nossas posições, entendimentos e experiências aqui apresentadas podem servir aí de um caldo de informações e notícias e posicionamentos para que nós possamos enriquecer e aprimorar o tratamento da hemofilia no país. Um país de muita diversidade, um país de muitas diferenças e que somente com a nossa participação de paciente, embora o Estado tenha a sua obrigação como um ente, mas é a participação do paciente, a participação dos familiares e por suas representações de associações que nós conseguimos aprimorar e modificar o tratamento. Eu acho que todos aqueles que nos escutam, sejam pacientes ou não, é relevante, independente de que organização social estejam ligados ou que pretendam ligar, que filiem-se, aproximem-se dos movimentos das organizações sociais, porque juntos em uma mesma organização, em uma associação, nós conseguimos melhores debates junto ao serviço público e até no serviço privado para melhorar o tratamento da hemofilia no Brasil. Muito obrigado aí, cumprimentos aí a Daniele, a Cristiane, muito obrigado por essa participação, estamos aí ao dispor. Gratidão, senhor Rômulo, muito obrigado pela sua luta, pela sua participação aqui neste grande evento, representando a todos os hemofólogos e dando uma soma aí desse contexto nacional. E agora eu quero passar para a senhora Cristiane Costa, já agradecendo também a sua participação. E fique à vontade, senhora Cristiane. Eu quero, acima de tudo, agradecer, né, em nome do movimento
né, da hemofilia, né, aos nossos pacientes, aos nossos familiares. Né? A mensagem que eu digo que assim, é muito importante que a gente faça a adesão ao tratamento, que a gente faça a adesão ao movimento de luta pela melhoria de tratamentos. Né? Eu fico muito feliz pela Daniele, pelo fato de ela estar no estado do Ceará e ter um acesso até bom, como ela relatou. Mas, por exemplo, eu moro na região norte, uma região amazônica, onde a gente tem pacientes que viajam de barcos ainda com longa distância e moram em lugares remotos e não têm esse acesso, né? Que é comum, que deveria ser comum. Por isso que a gente precisa assim, de realmente muitas ações estruturantes do Estado. E estar nesse espaço agora é chamar a atenção, é procurar que o papel do Estado, sendo dele o dever do cuidado da saúde, que a gente possa cada vez mais disseminar, né, dentro dos segmentos de saúde, que possa se dar uma atenção, né, uma visibilidade maior, principalmente a essa comunidade que mora em lugares remotos, né, onde eles não têm, não é um acesso, como é que se diz, equitativo, né, que a gente precisa encontrar realmente equidade nesse acesso para as pessoas, principalmente que moram distante da capital. A gente precisa ter muita empatia, né? Todos, inclusive dentro da nossa própria comunidade, a gente precisa ter essa empatia, de pensar não no que hoje eu tenho, eu posso ter hoje, mas tem muitos que estão ainda distantes, e esse canal cria a possibilidade de a gente levar essa informação, conscientizar cada vez mais, né, para as demandas da luta da hemofilia das coagulopatias hereditárias, enfim, porque além da hemofilia, a gente tem a doença de Vulvo-Lebrun, que hoje, inclusive, não tem sequer um protocolo de profilaxia. Então, assim, há muito trabalho pela frente. E que esse Sim. espaço seja realmente um espaço de conscientização para a sociedade, para a comunidade, para os familiares, para fazerem a adesão a essa luta e cada vez mais engrandecer e que no futuro a gente chegue a realmente uma plenitude. Muito obrigada. Gratidão, senhora Cristiane, pela participação, pela luta, pela disposição e o trabalho que tem feito dentro da causa dos hemofólicos, também levantando essa bandeira cada vez mais, se unindo. E agora, a nossa convidada, Daniele, eu passo a palavra e já agradeço pela sua participação, disponibilidade a estar neste grande evento de conscientização sobre a hemofilia. Eu quero agradecer o convite e queria deixar um comunicado que é para o governo. O pessoal da saúde tem que... isso mesmo. Muito obrigado, senhora, pela participação. Quero agradecer pela sua mensagem, pela sua colocação da sua vida pessoal de fato, senhora Daniela, senhora que é uma paciente que vive de fato também o dia a dia. E que Deus abençoe a cada um, cada convidado. É uma grande alegria poder estar presente aqui com todos vocês. E nesse momento final, eu agradeço a todos que acompanharam até aqui. Gostaria também de pedir que sigam as redes sociais do Instagram da CDG Brasil, @CDG Brasil. Temos também o canal do YouTube, temos o Spotify. Compartilhe para ficarmos conectados sempre e espalhando informação sobre o universo de doenças genéticas e raras. Divulgue nossos eventos para alcançarmos o máximo de pessoas em prol da causa dos raros. E desejo a todos um excelente dia. Eu agradeço também como comunicador da Rádio Nos Raros, convido a todos a participarem, como um pai raro também, juntamente com a minha esposa, mãe rara. E é sempre uma alegria estar fazendo parte deste grande evento que levanta a bandeira dos raros, da inclusão, da acessibilidade. Muito obrigado a todos os nossos convidados neste dia especial. Vamos juntos divulgar e compartilhar este evento para que chegue o máximo de pessoas possíveis. Deus abençoe a todos. A todos nós. Obrigada. Obrigada também. Obrigado.